Boa noite a todos. Boa noite. Convido os senhores vereadores para sentarem os seus lugares. A Câmara Municipal de Garça tem a honra de realizar a solenidade de lançamento da campanha da Fraternidade 2017. Convido os senhores vereadores a sentar os lugares, já estão, né? Perdão. Vamos compor a mesa, né? Vou convidar as pessoas para estar compondo a mesa conosco aqui, nesse dia de hoje. Ao senhor prefeito João Carlos. Por favor, prefeito. Ao nosso novo pároco, Padre Anderson Perini. Ao subtenente Rodolfo Lorenz. A nossa secretária de Educação, Roseli Padilha. Uma pessoa que sempre nos acompanha aqui quase todas as sessões, ao seu Antônio Ferreira da Silva, da Loja Maçônica General Moreira Guimarães. Ao senhor professor Letério Santoro. Gostaria de saúdo também a presença da diretora da creche Maria Leonor, irmã Iracema. Ao nosso diácono Cecílio. Muito obrigado, Cecílio, por estar presente, tá? E também a nossa equipe que participou da formação da campanha da Fraternidade lá em Marília. O Cláudio, a Sueli e a Ederli. Obrigado pela presença. Convido também o professor Gilberto Brandão. Todos em pé para a apreciação do hino nacional.
Gostaria de agradecer também a presença de todos os vereadores que estão aqui hoje. Lembrando que o Reginaldo Parente teve um contratempo pessoal, não pôde estar presente, pediu para estar se justificando, tá? A presente sessão extraordinária de caráter de solene foi convocada especialmente para esta data e tem por finalidade proceder ao lançamento da campanha da Fraternidade 2017, amparada na Lei Municipal número 3.547 de 2002, de 18 de março de 2002, cujo tema é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, e o lema Cultivar e Guardar a Criação, baseado em Gênesis 2,15. A campanha da Fraternidade é uma campanha realizada anualmente pela Igreja Católica Romana do Brasil, sempre no período da Quaresma. Seu objetivo é despertar a solidariedade dos seus fiéis e da sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução. A cada ano é escolhido um tema que define a realidade concreta a ser transformada e um lema que explica em que direção se busca a transformação. A campanha é coordenada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Desde o seu lançamento, na década de 1960 até o presente, a campanha da Fraternidade vem se constituindo em uma valiosa ferramenta de evangelização, despertando ao mesmo tempo a renovação da vida da Igreja e da transformação da sociedade, a partir de problemas específicos, tratados à luz da Palavra de Deus. Convido a todos a, em pé, ouvirmos o hino à Garça. Avante, graça,
Dando continuidade à nossa sessão, eu convido o professor Letério para fazer a abertura para a gente. Meu professor, sobre o tema da campanha desse ano. Muito boa noite a todos os cidadãos de Garça e saudamos os componentes da mesa e os nobres vereadores. Pediria ao Fabiano que colocasse o quadro cartaz, isso, por favor. O objetivo geral da campanha da fraternidade deste ano é cuidar da criação, de modo especial, dos biomas brasileiros, sobre os quais o professor Gilberto vai falar, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos à luz do Evangelho. Esse é o objetivo geral. Alguns objetivos específicos. Aprofundar o conhecimento de cada bioma, daí a importância da palavra do professor Gilberto, de suas belezas, de seus significados e importância para a vida do planeta, particularmente para o povo brasileiro. Conhecer melhor e nos comprometer com as populações originárias, reconhecer seus direitos, sua pertença ao povo brasileiro, respeitando sua história, suas culturas, seus territórios e seu modo específico de viver. Outro objetivo específico, reforçar o compromisso com a biodiversidade, os solos, as águas, nossas paisagens e o clima variado e rico que abrange o chamado território brasileiro. Compreender o impacto das grandes concentrações populacionais sobre o bioma em que se insere. Até a questão da dengue, o professor Gilberto levanta uma hipótese interessante. Manter a articulação com outras igrejas, organizações da sociedade civil, centros de pesquisa e todas as pessoas de boa vontade que querem preservar as riquezas naturais e o bem-estar do povo brasileiro. Depois, comprometer as autoridades, e estamos aqui na Casa do Povo, com os representantes do povo, e temos também o poder executivo na pessoa do prefeito, cuja presença agradecemos bastante, para assumir a responsabilidade sobre o meio ambiente e a defesa desses povos. Contribuir para a construção de um novo paradigma econômico, ecológico, que atenda às necessidades de todas as pessoas e famílias, respeitando a natureza
e não apenas os interesses econômicos, né? Finalmente, compreender o desafio da conversão ecológica. Estamos já em plena quaresma para a Igreja Católica, é um tempo de reflexão e de conversão, dessa vez mais voltada à conversão para a ecologia, uma conversão ecológica, a que nos chama o Papa Francisco na carta encíclica Laudato Si e sua relação com o espírito quaresmal. Agora eu pediria a bondade de vocês para me ouvirem falar um pouquinho sobre os temas da campanha da fraternidade. A campanha existe desde 1964, portanto, já se vão 53 anos. Todo ano a Igreja propõe um tema para discussão. A primeira fase, de 64 a 72, o assunto era mais interno da própria Igreja Católica. A renovação da Igreja, 64 estávamos em pleno concílio ecumênico, e a renovação do cristão. A segunda fase, a primeira parte então é a renovação interna da Igreja. A segunda, a Igreja se preocupa com a realidade social do povo, denunciando o pecado social e promovendo a justiça. São as campanhas de 73 e a 84. Só para dar um exemplo, Fraternidade e Libertação, a de 73. Fraternidade é repartir, em 75, repartir o pão. Depois, a terceira fase, finalmente, que estamos vivendo ainda, a Igreja se volta para as situações existenciais do povo brasileiro. Em 85, por exemplo, volta a questão do pão, fraternidade e fome. São realidades nacionais. Em 90, já que estamos à véspera do Dia Internacional da Mulher, a fraternidade e a mulher. Mulher e homem, imagem de Deus. Em 99, fraternidade e os desempregados. Sem trabalho, por quê? Em 2012, Fraternidade e Saúde Pública, que a saúde se difunda sobre a terra. E, finalmente, então, neste ano, nós temos Fraternidade, Biomas e Defesa da Vida. Então, era só essa visão que eu gostaria de deixar para dizer dos 53 anos, né? E dessa preocupação social, mais social, do pecado social que vem caracterizando as últimas campanhas da fraternidade. Obrigado. Dando continuidade a essa sessão, convido o professor Gilberto Brandão para a apresentação do VER sobre os biomas brasileiros.
Boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Agradeço aos membros da mesa, aos nobres vereadores, a todos da plateia assistindo. Bem, para tratar do tema, eu prometo não me prolongar muito e penso eu que deveríamos pensar sobre o bioma que a nossa cidade está inserida, pois acho que é de interesse particular nosso, não apenas da campanha de fraternidade, mas se valendo disso, nós podemos aproveitar desse momento, né? Por favor, avance a tela. Dentro dos biomas, dentro dos nossos biomas, nós podemos definir bem brevemente o que viria a ser um bioma. Seria o conjunto de toda a vida que engloba dentro de um contexto climático, regional, em que elas estejam imbrincadas, interligadas, e elas sejam pertinentes àquele local, tendo suas espécies endêmicas, ou seja, específicas dali, e que sejam também permeadas às áreas próximas. No nosso caso, em nossa cidade, o bioma é o da Mata Atlântica, mas dentro da geografia ou mesmo da própria biologia, nós podemos identificar uma Mata Atlântica diferenciada daqui do interior, para aquela que é do litoral, onde é mais úmida, e a nossa aqui, ela já apresenta um mesoclima, ou seja, uma estação seca definida, e por conseguinte, um endemismo específico, tanto animal quanto vegetal, né? Por favor, avance a tela. Bom, o que vai estar ligado a esse bioma? O contexto, os florestais, os campestres, os complexos e os litorâneos. No caso das definições aí, ficou fora dessa nossa análise o bioma marinho e todas as suas formações complexas específicas, dentro de vegetação de restinga, dentro da questão das lagunas, da própria vegetação dos mangues e de praias. Mas também são biomas que são gravemente afetados pela ação antrópica, ou seja, os seres humanos atuam de uma maneira degradante nessas áreas e, por consequente, tira habitat. Um exemplo típico desse é o que nós podemos ver no nosso litoral nordestino, em Recife, por exemplo, onde a degradação dos mangues acaba por tirar, por exemplo, o berçário da desova de tubarão. A fêmea do tubarão, pronta para desovar, não tem mais o mangue. Então ela fica numa condição de estresse acentuada e começa a atacar os banhistas. Esse é um dos fatos, uma das consequências da ação antrópica, e podemos listar vários outros. Por favor, avance a tela. Bom, aqui estão um mapa do Brasil, onde representa os biomas básicos, tá? O amazônico, que é o que talvez nós falamos mais dele o tempo todo. O bioma do Cerrado, que é um dos mais degradados, aceleradamente mais degradado, e a gente acaba nos preocupando com outros biomas e esquece do Cerrado. A da Caatinga, que recentemente podemos até falar da transposição de São Francisco, e surge aquele dilema. Vivemos no semiárido, com um semiárido do jeito que é, ou modificamos o semiárido para viver nele? Qual impactaria menos? O bioma do Pantanal, o da Mata Atlântica, que é o nosso, que ele é subdividido em outras espécies, e, por último, o bioma do Pampa, o gaúcho. Tá? Pode avançar, por favor. Bom, aqui são as porcentagens gerais de cada bioma no seu estado natural, não no seu estado atual. Então, nós vamos ver que o bioma amazônico, 49%, o nosso Mata Atlântica, 13%, do território brasileiro. Só lembrando, daquilo que Cabral viu ao que tem hoje, se nós otimizarmos, nós temos uns 3% de bioma atlântico intacto, daquilo que Cabral viu. A nossa cidade, por exemplo, vamos olhar o fragmento de mata que nós temos próximo ao bosque, todo ele era assim, por um fator edáfico, por um fator climático, tá, de altitude, todo ele era assim. O que restou do nosso município? Podemos falar que é nada? Por favor, avance a tela. Esse mapa mostra a ação do humano. O que está em vermelho é a área degradada. O que está em vermelho não tem mais Mata Atlântica. Toda ação antrópica, toda ação humana, toda modificação, seja ela
para adaptação à vida, para a qualidade de vida, ou seja, ela em busca de riqueza. Sabemos que o português chegou aqui, não foi para povoar o território, foi literalmente para retirar riqueza. E o resultado se nota claramente aqui. Tá? Por favor, avance a tela. Aqui tem uma demonstração bem simples do que é que sobrou dos nossos biomas. Tá? O que foi desmatado em porcentagem. Tá? Sobra da Amazônia 50%, desmatou 20%. Degradado 30%. Degradado, o que quer dizer isso? A ação do homem está lá, mas não é totalmente desmatamento. No caso da Amazônia, o desmatamento é provocado pelo avanço da pecuária. Esse é o maior degradador. Pode-se falar que é para retirada de madeira para o comércio? Pode. Mas o objetivo final é a expansão da pecuária. Tá? O da Caatinga, que está bem degradado, e vamos observar ali o da Mata Atlântica. Tá? Desmatado 91,5%. Isso incluindo as áreas de araucária, mata de galeria e todas as demais que se encontram dentro do bioma atlântico. Ou seja, não temos mais nada. Se fôssemos estabelecer uma comparação do que é a biodiversidade nos nossos biomas, vamos pegar o Atlântico e o Amazônico, a espécie úmida. E fomos comparar isso daí com toda a floresta do norte do planeta. Canadá, parte da Europa, a Rússia e assim por diante. 1 metro quadrado de nosso bioma atlântico tem mais biodiversidade que toda a floresta temperada norte. E o que nós fazemos com essa biodiversidade? Por favor, avance. O bioma amazônico vai desde das encostas orientais dos Andes até o litoral do Atlântico brasileiro. Uma vasta área e a maior parte está no território brasileiro. Engloba outros países, das Guianas, o Suriname, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, o Equador, Bolívia e o próprio Brasil. Tá? Então nós temos uma vasta área e a nossa devastação do bioma atlântico ocorre na sua franja de expansão agrícola, com o avanço da pecuária, o avanço da soja, o avanço da agroindústria. E sabemos que esses produtos, por sua vez, acabam abastecendo mercados internacionais, em contrapartida, o nosso mercado fica com as sobras. Vamos pensar assim. Bom, avance, por favor. Uma breve ideia do que é o bioma amazônico. No primeiro mapa, que está em verde, é o que deveria ser. O mapa ao lado é o que faz com a Amazônia em vermelho, com desmatamento para retirada de madeira. E a rota da madeira está traçada no mapa. Vem para o nosso estado. Pode avançar, por favor. O bioma atlântico. Bom, como eu disse logo de início, é o que eu vou me ater mais. Ele se estende numa faixa que vai até as áreas mais úmidas de encostas de rios, onde se envolve a desmata de galeria. Tá? Dentro desse bioma atlântico, você vai encontrar manchas de outro tipo de vegetação. Como, por exemplo, se nós compararmos o nosso bosque aqui com o bosque de Marília ou mesmo o zoológico de Bauru. Nós vamos encontrar no zoológico de Bauru um cerrado, cerradão, e Marília também. Agora, a garça, devido a um perfil de solo mais profundo, um clima tropical de altitude, nós vamos ter aí uma conformação de vegetação mais adaptada, que remete ao bioma da Mata Atlântica. Tá? Por favor, avance. O cerrado. Se vocês viajarem ou viajaram para Goiás recentemente, ou seja, num prazo de um ano para o outro, vocês vão ver que a paisagem de cerrado não será a mesma no ano seguinte. No lugar daquele cerrado, surge o espigão para irrigação de soja, milho ou outro produto. Mas isso é constante e está muito acelerado. E o bioma de cerrado, diferentemente do bioma atlântico e do bioma florestado, ele é um bioma formado por vegetações mistas, onde as espécies são arbóreo, arbustivo, e elas estão esparçadas e remete à savana africana. O nome cerrado é o nome regional que nós damos para essa formação de savana, onde impermeando, ou seja, permeando essas vegetações, vamos encontrar gramíneas e tufos herbáceos.
Até a década de 70, aproximadamente, era considerado uma área improdutiva, solo ruim, aonde, feito a correção com calcário, torna-se um solo fértil. E o desmatamento avança sobre ele bem acelerado. Por favor, avance. Uma breve visão do que é o cerrado, tá? Do que seria aquilo lá e o avanço da destruição com a pecuária e a agricultura. Avance, por favor. Os plantios, a queimada e a destruição, onde algumas manchas, nessa tela ao lado aqui esquerdo, de vegetação nativa, onde nessa vegetação nativa ela torna-se imprópria ao desenvolvimento de espécies animais. Por exemplo, uma onça, né, um tamanduá-bandeira, ele precisa de uma área maior que essa para sobreviver. E na área de plantio ele não consegue sobreviver. Então, nessas manchas de vegetação, essas ilhas, permeadas por um mar de agricultura, eles acabam sucumbindo, não procriando mais, entrando na extinção e acabando com aquilo. E uma vez que você mexe com a natureza da maneira com que viemos mexendo, os resultados a natureza nos cobra. Como o Letério lembrou, a questão da dengue, por exemplo. Sabemos que o mosquito da dengue ele não é endêmico de uma área urbana, ele é endêmico de uma área natural, de uma área florestada, onde ali, esse bendito de Aedes aegypti tem que ficar buscando alimento em meio a um animal peludo, um macaco, uma paca, ou sei lá. E não é fácil. Agora, à medida que nós desmatamos aquilo, esse mosquito transfere-se para a área urbana, onde tem umidade, onde tem pouco vento devido ao tipo de construção que nós temos, e também onde há alimento com sobra, quase que pelado, fácil de picar e que ninguém se importa. Isso é um fator. Nós trazemos, por meio da degradação, os problemas para dentro de casa. Ainda eu me lembro quando eu estudava no Mar Machado, que era no CI, onde é o CI hoje, que as maritacas ali nas janelas da sala de aula eram no verão. No inverno não tinha maritaca. Na nossa cidade temos maritaca um ano inteiro. Será que isso é normal? Né? Aí fica aquela pergunta, não, temos que fazer uma intervenção ambiental, combater essas maritacas no ninho e fazer uma maneira com que elas reproduzam menos. Será que isso é viável? Será que não vai piorar mais do que já está pior? Então, por favor, avance. Bom, a caatinga ela tem um problema da degradação e são umas situações engraçadas. A principal degradação da caatinga é a própria pobreza que se instala na região. Famílias empobrecidas no sertão cortam a caatinga para vender em formato de lenha para se transformar em carvão que vão abastecer as siderúrgicas que surgem em São Luís, na região de Itaqui. Esse é um dos fatores. Tá? O outro é que na área de irrigação tira-se a caatinga para fazer uma área irrigada de cultivo. Mais uma vez, a questão da transposição de São Francisco surge a dúvida. Aprenderemos a viver com a caatinga, com o semiárido, ou modificamos o semiárido? Tá? Se modificarmos o semiárido, o impacto antrópico é muito mais acelerado. Viver com a caatinga, a pobreza continua degradando o semiárido. Como resolver? Avance, por favor. Algumas imagens da degradação do semiárido da caatinga. A caatinga cortada, pronta para virar carvão e ser vendida nos grandes centros ou na área industrial como base na produção de aço nas siderurgias na região de São Luís do Maranhão. Esse é um dos fatores essenciais. Por favor, avance. Os pampas. O pampa, ele é um bioma tipicamente brasileiro, mas se estende para o Uruguai e para a Argentina. É composto por gramíneas, essas gramíneas de um solo profundo, rico em humus, fértil, por sua vez, de vegetação baixa, por fato de ser uma área de vento, uma área com clima que chega a ter temperaturas negativas, e as plantas se adaptam a isso. Até aí tudo bem. Este pampa, esse campus, pode surgir de duas maneiras, que é o campo limpo, onde só tem gramínea, e o campo sujo, que é gramínea com tufos herbáceos, mas nesse campo está avançando também a ação antrópica por meio de uma pecuária intensiva, em que tira-se o capim nativo para colocar um capim de produção, ou tira-se o capim nativo
para colocar na área arroz, por exemplo, ou trigo. Avance, por favor. Cultivo em cima do Pampa, e mais uma tela, por favor. Pantanal. Pantanal, ele é um complexo em que você encontra nele praticamente todos os biomas brasileiros. Você encontra mancha de campos, mancha de caatinga, mancha de cerrado e as matas de galeria, ou seja, matas úmidas. E é o bioma mais frágil que nós temos em relação de formação. Ele se formou muito recentemente no período Cenozoico, quando o rio Paraguai drenou uma área de inundação, que era formada por água salgada, foi drenado, essa drenagem fez a calha do rio e, consequentemente, uma área plana. Em um clima tropical, no período de chuva, esse rio inunda, avançando sobre as áreas planas, criando uma área que chamamos de Pantanal. Não é um pântano, como os Everglades na Califórnia. Não é um pântano, é uma planície de inundação. Muito frágil, área de berço de ninhais, área de berço de animais que migram e muito fragilizada. E há uma discussão dentro do cenário nacional de levar, por exemplo, o rio Paraguai uma hidrovia, onde eles aprofundariam o leito do rio, fariam diques às suas bordas para que ele não transbordasse mais para as áreas de planície e, consequentemente, essas áreas de planícies secas transformariam em cana-de-açúcar e se instalariam as usinas de cana-de-açúcar na região. Essa é uma discussão que está sendo feita há um bom tempo e, pelo andar da carruagem, acho que nós vamos ser vencidos em relação a isso. Por favor, avance. Umas imagens típicas para o Pantanal e que represente bem como é que ele é. Tá? Por favor, avance. E eu queria chamar a atenção de vocês para o primeiro referência bibliográfica que eu coloquei ali. biomasdobrasil.com. É um site em que há um patrocínio de empresas, mais o governo federal, em que você pode fazer um passeio virtual intuitivo dentro destes sistemas, em que tem várias informações e pode servir de subsídio, tanto para o debate de vocês, quanto para a educação, de uma maneira em que você mesmo aprende acessando as informações ali. Não é assunto de extremo rigor científico que exija muito conhecimento científico, mas ele é bem intuitivo, fácil de entendimento. Eu queria dizer para vocês um detalhe bem simples em relação a toda essa questão de bioma. Eu fiz uma pesquisa sobre meio ambiente, meu mestrado é sobre essa área, e eu defendo uma coisa em que na nossa campanha da Fraternidade diz que é o desenvolver o sentimento de pertença ou pertencimento em cada local. Se aqui na nossa cidade, com os nossos alunos, nós adultos, com um meio econômico, desenvolver o sentimento de pertencimento de um sistema já fragilizado, um bioma fragilizado, a Mata Atlântica, e trabalharmos para que nós nos reconhecemos parte dele, e, consequentemente, tudo que ocorrer a ele vai ocorrer a nós também. E nós lutarmos para a defesa dessas áreas, tá? Seja ele por meio dos comitês de bacias hidrográficas, como Garça pertence, está na cabeceira delas, tá? Com as ações que já vêm sendo implantadas, desenvolver políticas públicas que levem ao implemento dessas ações e não apenas mais uma política pública que fique registrada nos anais, como nós temos em nível nacional, em nível estadual, em que elas não se tornam em uma ação. Trabalhar consciência é algo meio esquisito. Até agora foi trabalhado com vocês ciência. O professor Letério deu a ciência do plano, eu estudando a ciência, um pouco da ciência dos biomas, mas a consciência ela só ocorre quando ela é seguida de uma ação. Essa ação ela tem que ser proativa para aquilo que se está se propondo, como no caso, a defesa dos biomas. Muito obrigado. Dando continuidade à nossa sessão, ouviremos agora o nosso pároco, Padre Anderson Perini, que ele vai fazer uma apresentação sobre o julgar e do agir. Uma boa noite a todos.
Quero cumprimentar a mesa, né? O senhor prefeito, presidente da Câmara, o senhor Pedro, e os demais aqui que estão na mesa, aos ilustríssimos vereadores, a todo o povo de Deus, aqui de Garça. Apresentar essa parte do julgar é parte da metodologia da campanha da fraternidade, em que, diante da realidade que foi apresentada pelo professor Gilberto, o que a palavra de Deus nos faz refletir e pensar. E a igreja, ela baseia-se na Sagrada Escritura, é claro, para defender a questão ecológica, mas também no seu magistério doutrinal, né, que sobre a ecologia pode ser recente, né? Nós temos já citações sobre a questão ecológica desde o Papa Paulo VI, no Concílio Vaticano II para cá, então, vamos dizer, de 1960 para cá, mas ela está bem consolidada, como vou apresentar. É claro que a palavra bioma, ela não se apresenta nas Sagradas Escrituras, mas essa palavra é trazida por toda a criação que nos apresenta o livro do Gênesis. Pediria para avançar até a palavra julgar aparecer. Essa é a oração da campanha da fraternidade, que podemos talvez encerrar. Então, o tema é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, e o lema, baseado em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, cultivar e guardar a criação, porque o homem é chamado a ser o guardião do dom de Deus, que é a criação para a nossa sobrevivência. Pode passar adiante. Esse é o cartaz, pode passar. Isso já foi apresentado pelo professor Letério, né? Isso foi a parte da introdução. Pode ir, é lá no julgar, lá bem mais para frente. Aqui algumas campanhas da fraternidade que falam sobre a questão ecológica. Esse foi o ver. Pode ir para frente. Isso, pode ir passando. Pode ir passando. Aqui. Então, nas Sagradas Escrituras nós não encontramos nada sobre os biomas, mas temos elementos que iluminam a temática, né? Isso vai ser iluminado por 3 momentos, segundo o manual da campanha. Sobre a criação e a organização do mundo, que nos é apresentada pelo livro do Gênesis, sobre a ruptura causada pelo pecado e também sobre o verdadeiro significado da criação, que é revelado em Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um trecho do segundo relato da criação, do capítulo 2 do livro do Gênesis, que vai do 4b até o versículo 16, que diz: Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não havia na terra nenhuma planta do campo, pois no campo ainda não havia brotado nenhuma erva. O Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem que cultivasse o solo, e fizesse subir da terra a água para regar a superfície do solo. Então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe as narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que havia modelado. O Senhor Deus fez brotar do solo todas as espécies de árvores formosas de ver e boas de comer. Além disso, colocou a árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía de Éden para regar o jardim, e de lá se dividia em 4 braços. O primeiro chamava Fizom, é aquele que rodeia toda a terra de Évila, onde existe ouro, e o ouro dessa terra é puro. E nela se encontram também o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama Geom, ele rodeia toda a terra de Cush. O terceiro rio chama-se Tigre e corre pelo oriente da Síria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim de Éden para que o cultivasse e o guardasse. E o Senhor Deus ordenou ao homem: Você pode comer de todas as árvores do jardim. Muito bem. Pode passar esse. Veja, no início, Deus criou o céu e a terra e tudo era de maneira harmonioso. E tudo que Deus criou era bom.
Então o mundo era uma obra criada por Deus e criada de maneira harmônica, por amor. E Deus, temos esses dois relatos da criação. Talvez quem tiver curiosidade pode ler o primeiro, que é mais famoso, que fala dos 7 dias. Um complementa o outro. Não li o segundo relato por inteiro, porque aqui convém o que eu vou colocar aqui sobre esta questão da vocação humana. Deus criou o homem para cultivar e guardar. Agora, o que significa isso? Significa que nós devemos ser guardiões da criação. Mas o que está acontecendo é um processo ao contrário. Isso por quê? Por causa do pecado. Porque o homem, movido pelo egoísmo, pela ganância, pela incredulidade da palavra de Deus e o desrespeito ao dom da criação, busca uma outra finalidade que o Papa Francisco fala. Hoje estamos servindo tudo ao prol ao dinheiro. Passa aí. Veja, o primeiro relato da criação, ele vai indicar a perfeição da obra criada, por isso que foi criado em 7 dias. E cada dia tem um seu programa, um elemento necessário de inter-relação. O primeiro dia é criado a luz, o segundo dia o firmamento e a separação das águas, no terceiro dia o solo firme, no quarto dia os luzeiros como o sol e a lua e as estrelas, no sexto dia os seres vivos, por último o homem, e no último dia, o 7º, que é o sábado, foi o dia de descanso para Deus. Mas o segundo relato diz que quando Deus criou o céu e a terra, ainda não existia arbustos. E o que Deus providencia? Chuva. E desta humus da terra, Deus cria o homem. O homem é um único ser, vamos dizer, misto, composto tanto do elemento da criação, da qual Deus criou, a matéria, mas também do elemento espiritual, que é o hálito divino, que é infundido a cada geração de um novo ser humano no dia da sua concepção. Segundo a antropologia católica cristã, o homem, como ser de corpo e alma, só existe no dia da fecundação, no útero materno. A alma não existia antes, ela é criada naquele momento e é unida em comunhão íntima com o seu corpo. Nós cristãos valorizamos essa antropologia e dizemos que o homem é um ser de corpo e alma. E como tal, ele não está encarcerado no mundo pela maldade, porque a matéria para nós não é o princípio do mal. Ao contrário, a matéria para nós é o dom de Deus da criação, do qual nos une a toda essa obra criada por Deus. Mas também aspiramos para algo maior, que é divino. Mas que ao mesmo tempo, Deus quer o quê? Santificar, levar toda essa criação à sua plenitude, a seu projeto, projeto que ele idealizou desde o começo do mundo. E o que a gente vê nesses relatos é essa harmonia do qual Deus criou todas as coisas. Passa esse slide. Tudo que Deus criou era bom e era amado por Deus, e desejado e realizado por Deus como assim. Mas os seres vivos que Deus criou, eles não existem de maneira isolada. Veja que no relato da criação, tudo há uma interligação, tudo há uma conexão e harmonia. E o ser humano possui esse lugar de destaque, da qual, como diz no versículo 15, que acabei de ler, do capítulo 2, ele é o verdadeiro guardião da obra criada. Esse é o destaque que coloca a campanha da fraternidade desse ano. Pode passar? Agora, atenção, no versículo 28 do capítulo 1 do Gênesis diz que Deus dá uma ordem: enchei a terra e submetei-a. Aqui a palavra submeter não pode ser entendida como exploração ilimitada. Somos chamados assim a co-criadores com Deus, a usar o dom da criação para a nossa sobrevivência. Mas o que nós muitas vezes estamos usando esse dom da criação é como acúmulo de riqueza, não para todos, para poucos. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, que vem do latim, que quer dizer louvado seja, ele diferencia a palavra cultivar e guardar. Ele diz que cultivar é lavrar ou trabalhar um terreno, e guardar é proteger, cuidar, preservar e velar.
Então o homem é chamado a cultivar e guardar o dom da criação. Achava bonito hoje, numa conversa com um senhor de 80 anos aqui de Garça, que ele falava, um agricultor. Ele dizia, hoje o mundo tecnológico é um problema, porque para se cultivar a terra de maneira industrial, tem que desmatar tudo e passar tudo por cima, para que assim a máquina passe com mais facilidade. Antigamente não era assim. Antigamente nós tínhamos árvores, fazíamos as curvas para ter aquela mata necessária, também que era bonita de se ver. Veja que é um homem que viu essa cidade se desenvolver e cultivar. E ele fala isso da maneira mais simples como agricultor, mas com uma grande sabedoria. O tipo de agricultura antiga talvez não dava a riqueza que nos dá hoje, mas ela muito mais protegia esse dom de Deus, do qual nós devemos ser seus guardiões. Trata-se de uma relação de reciprocidade responsável entre o homem e a natureza. É isso que se destaca a campanha da fraternidade. Vamos passar esse slide? Bom, segundo momento. A aliança rompida e o pecado. Por que há a exploração da natureza? Porque há o pecado no mundo, a escolha a não projeto de Deus, a não harmonia com a natureza. Ao desobedecer a Deus, o homem causa uma ruptura nas relações com consequências imediatas, que poderíamos dizer 3. Primeiro, fere a relação com Deus. Segundo, as relações interpessoais com os outros homens. E terceiro, fere também-se com a relação com o mundo criado. Explorar a natureza por busca de ganância e acúmulo de riqueza, segundo o julgamento da Sagrada Escritura e da Igreja, é pecado, sim. É uma questão moral e ética, como diz São João Paulo II. Mesmo com o rompimento da aliança, é claro que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e é um Senhor que nunca nos abandona, sempre vai nos recordando. Isso nós vemos na Sagrada Escritura, por meio dos profetas, e por último em Jesus Cristo, que há como a gente reverter essa situação ao querido projeto de Deus. Passa o slide, por favor. Então, nos tempos messiânicos, a restauração, tudo em Cristo. Tanto que eu gosto dessa palavra de Paulo, né? Que quando Cristo voltar em sua glória, tudo será recapitularizado, ou seja, tudo será recriado ao projeto de Deus. Mas nós somos, desde agora, chamados por esse mesmo Deus, ou pelo menos também movidos por uma questão de preservação e defesa da nossa própria existência, a também cuidar e a colaborar para que essa criação seja conservada. Veja, no livro de Gálatas, a carta dos Gálatas de São Paulo diz: quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei. E todos recebemos a dignidade de filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos chamados a refazer esse dom da criação. Pode passar esse slide? Em Jesus concretiza o que foi anunciado pelos profetas. Com sua encarnação fica claro que a bondade da criação não foi perdida, mas que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o homem salvo também vem para salvar também toda a criação. Em Cristo é restabelecido a relação entre Deus e o homem e se abre o panorama da salvação e da redenção. Pode passar esse slide. Além daquilo que está na Sagrada Escritura, o ensino social da Igreja é baseado nas encíclicas que depois é escrita pelos papas. O ponto culminante da doutrina social que engloba a questão ecológica é a última encíclica do Papa Francisco, chamada Laudato Si. Nesse ponto culminante, que abre-se a campanha da fraternidade, a reflexão sobre os biomas e a convivência dos povos tradicionais,
E destaca a importância de que na criação tudo está interligado e sobre a necessidade de cultivar esses vínculos. Entre os temas do ensino social da igreja, a ecologia é uma presença recente, mas já está consolidada. Pode passar esse slide. Os documentos da igreja têm evidenciado a ligação entre o desrespeito ao meio ambiente, questões sociais, econômicas e éticas. E o ponto culminante está na encíclica Laudato Si do Papa Francisco, que afirmou que guardar a criação inteira também é serviço do Papa, que é bispo de Roma, e é chamado a cumprir. Veja, Papa Francisco defende, como aquele que é a autoridade máxima de nossa comunidade eclesial católica, de que defender a natureza é também uma questão de fé. É uma questão de fé. Bom, a primeira encíclica que nós temos a referência ecológica data de 1960, pelo Papa Paulo VI, e ele coloca a tomada de consciência do desafio ecológico. Ele escreve na 80ª Adveniens, que comemora os 80 anos da Rerum Novarum, que foi, vamos dizer, a grande encíclica papal de Leão XIII, que abriu o panorama para a doutrina social da Igreja. E diz: a exploração inconsiderada da natureza começa a correr risco de destruí-la e de vir a ser também o homem vítima dessa degradação. Isso não se torna uma ameaça permanente, como poluições e lixo, novas doenças, como foi citado, também de antigas, que vem trazer como epidemia, como a questão da dengue, da febre amarela, e do poder destruidor absoluto. É um problema social de envergadura que diz respeito à inteira família humana, e os cristãos são chamados a colaborar. Pode passar isso? Depois nós temos também João Paulo II, que vai fazer essa relação de ecologia e ética. Os seus textos sobre ecologia está no discurso da mensagem para o 23º Dia Mundial da Paz, em 1990, e nas centésimos anos, que comemora os 100 anos da Rerum Novarum, em 1991. O objetivo de João Paulo II para a questão ecológica era salvaguardar as condições morais de uma autêntica ecologia humana. Ele fala assim: a gente não deve ver a ecologia pela ecologia, só salvar a natureza, mas a salvar a natureza juntamente com o homem, e ver as questões de relações entre pobreza e ecologia. A preservação da natureza deve ir em comunhão com respeito pela estrutura natural e moral da qual o homem foi dotado. Assim, a crise ambiental, segundo São João Paulo, não é só científica e tecnológica, é fundamentalmente moral. Passar. Bento XVI vai falar de uma ecologia humana e é considerado por muitos como o primeiro Papa Verde. Sua mensagem sobre ecologia está presente na mensagem para o número 60 do Dia Mundial da Paz, de 2007, e a encíclica Caritas in Veritate, em 2009. E diz, um dos trechos, né? A natureza, especialmente do nosso tempo, está integrada nas dinâmicas sociais e culturais que quase não constituem uma variável independente. A Igreja tem uma responsabilidade pela criação e deve fazer valer essa responsabilidade também em público. E ao fazer isso, deve defender a terra, a água, o ar, como dons da criação que pertence a todos. Deve proteger o homem contra a destruição de si mesmo. E por fim, o Papa Francisco vai falar de uma ecologia integral. Ele tem uma visão global desse assunto em continuidade com seus antecessores e vai falar de uma ecologia ambiental e humana que caminham juntas. Ele diz, né? O que manda hoje não é o homem, mas o dinheiro. E Deus, nosso Pai, deu a tarefa de guardar a terra, não para o dinheiro, mas para nós, homens. Mas somos sacrificados aos ídolos do lucro e do consumo. É a cultura do descarte. Francisco enfatiza que a questão ecológica caminha junto com os problemas da pobreza e que isso deve ser discutido não só de maneira global, mas quais os impactos que causam sobre cada local diretamente com os afetados.
E é assim que acho que a campanha da fraternidade quer abrir a discussão. Quer levar essa discussão aos problemas locais, das nossas cidades, dos nossos grupos, com um agricultor, com as pessoas envolvidas na questão ambiental e que também exploram essa natureza e dizer como podemos solucionar esse problema em comunhão, né? Com uma economia sustentável e uma preservação da própria natureza, do bioma em que estamos inseridos. Nós aqui da paróquia São Pedro Apóstolo de Garça tivemos um encontro formativo com vários líderes, com bastante grupos de setores que vão fazer essa reflexão da campanha nas casas da nossa cidade. Também lá na paróquia Nossa Senhora de Lourdes tem o mesmo trabalho. E algumas proposições, algumas reflexões foram consideradas, da qual eu partilho aqui para o que a gente pode agir na nossa cidade para preservar aquilo que existe. Queria que passasse o slide, o último, né? Então, algumas questões falaram sobre a questão das nascentes dos rios, que aqui vão para formar todo esse espigão da Alta Paulista. Fala de verificar como estão e fazer algo sobre o projeto no Jardim Paulista, Frei Aurélio, no córrego que é a nascente do Tibiriçá, do bairro Paineiras, que é Prainha, Barreiro, do córrego que desce da mina da água da Tubaína São José, que passa pela Rua Gabriela, bairro Araceli, Patrimônio. Também de tomarmos consciência onde está o nosso lixo sendo descartado. E também de talvez fazer uma conscientização junto com a cidade sobre a necessidade do descarte devido e da reciclagem do lixo. Talvez criar grupos responsáveis para a fiscalização, conscientização sobre o desperdício da água e a defesa das nascentes. Algumas iniciativas já estão sendo encaminhadas para a nossa cidade, como a preservação e cuidados gerais do lago artificial, do bosque, do parque ecológico, do tratamento de água, da recuperação de matas e nascentes, a conservação e reflorestamentos. Isso foi tudo evidenciado no sábado, no nosso encontro. Mas são coisas que são trazidas aqui, porque aqui é a Casa da Lei, e também ao Poder Executivo, e aí a gente lança também, com a nossa colaboração como igreja, o que podemos fazer em conjunto para cuidar do que ainda existe na nossa cidade. Muito obrigado. Acompanharemos agora a apresentação da oração da campanha da Fraternidade 2017. Como é difícil todo mundo ler pela letra pequena, eu me permito pronunciar e vocês repetem, por favor. Deus nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e bendizemos por vossa infinita bondade. Criastes o universo com sabedoria e o entregastes em nossas frágeis mãos para que dele cuidemos com carinho e amor. Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela casa comum. Cresça em nosso imenso Brasil o desejo e o empenho de cuidar mais e mais
da vida das pessoas e da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do novo céu e da nova terra que prometestes. Amém. Na sequência, agora ouviremos o hino da campanha da Fraternidade 2017. Louvado sejas, ó Senhor, pela Mãe Terra, que nos acolhe, nos alegra e dá o pão. Queremos ser os teus parceiros na tarefa de cultivar e bem guardar a criação. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. A riqueza dos biomas que criaste, filhos disseste, tudo é belo, tudo é bom. E pra cuidar tua obra nos chamaste, a preservar e cultivar tão grande dom. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Por toda a costa do país espalha-as vida. São muitos rostos da Caatinga ao Pantanal. Negros e índios, camponeses, gente linda, lutando juntos por um mundo mais igual. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Senhor, agora nos conduzes ao deserto, então nos falas com carinho ao coração, pra nos mostrar que somos povos tão diversos, mas um só Deus nos faz pulsar o coração. Da Amazônia até os pampas, do cerrado aos manguezais, chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz. Chega a ti o nosso canto, pela vida e pela paz.
Dando continuidade, concedo a palavra agora ao nosso prefeito João Carlos. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar em nome do presidente Pedro Santos, os demais vereadores presentes a essa sessão solene, em nome da nossa secretária de Educação, todos os membros que compõem essa mesa, e em nome do Padre Anderson, todas as pessoas que compõem essa galeria. Eu gostaria de falar da minha alegria de poder participar desse momento e pude observar que, como o professor Letério comentou, trouxe aqui os objetivos e as propostas da campanha. O professor Gilberto nos deu uma aula e ampliou o nosso conhecimento e renovou a nossa memória. E o Padre Anderson, que falou um pouquinho sobre o julgamento e a nossa atitude, né? Então, eu fico muito contente em ver que a sociedade tem que realmente se organizar. Nós temos que pensar nas riquezas naturais. E, coincidentemente ou não, eu acredito que nós temos que ocupar os nossos espaços, nós temos que ter representatividade, nós temos que interferir e se organizar em favor dos interesses, não só do meio ambiente, mas do interesse do futuro, dos nossos filhos, dos nossos netos. E, de uma forma, se manifestar através da política, participando ativamente. E, coincidentemente, ontem, aconteceu em nossa região uma reunião que envolve mais de 150 municípios que estão nas bacias do Aguapeí Peixe e do Paranapanema. E aonde nós estivemos lá buscando um espaço para construir a nossa representatividade. Então eu fico muito satisfeito que entre os mais de 90 municípios que compõem o Comitê da Bacia do Aguapeí Peixe, foram eleitos 14 prefeitos titulares que representam os interesses. E Garça está representado como um dos titulares. E que também, na Bacia do Paranapanema, ao qual nós também fazemos parte, que são mais de 60 municípios, nós também estamos fazendo parte como suplente da cidade de Ourinhos, cuidando dos interesses também dessa bacia. Conquistamos, através da disputa, da articulação, 2 cadeiras importantes. Uma delas na Câmara Técnica, que avalia os projetos e o planejamento da bacia do Aguapeí Peixe, e a outra da Câmara Técnica de Educação Ambiental do Paranapanema. Nós todos sabemos que 2018 será um ano muito intenso no que se diz respeito à utilização dos recursos naturais e principalmente dos recursos hídricos, onde as legislações estão trazendo um novo posicionamento da sociedade em relação à utilização desses recursos. E o que foi muito importante nesse momento, que entre os mais de 150 municípios que participam dessa atividade, Garça foi eleita e indicada para representar as 2 bacias no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? No qual, na minha condição atual de prefeito, eu estarei representando os aproximadamente 160 municípios por 2 anos, junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E o governo do Estado de São Paulo tem um plano sendo desenvolvido, um levantamento de informações a respeito de todos os recursos naturais que nós temos dentro dessas 2 bacias, e nós teremos aí 2 anos muito intensos. Tá? Nós somos cabeceira, praticamente, do Aguapeí Peixe, né? Temos uma contribuição para o Paranapanema, né? Nós temos territórios contidos dentro da bacia do Paranapanema. Então, eu fico muito contente de poder participar desse momento, observar que, através da campanha da fraternidade, a Igreja traz esse tema para a discussão, né? Que nós, politicamente, podemos participar e representar as nossas comunidades, não só do interesse isolado do nosso município, mas, assim, lutar e estabelecer regras de utilização que preserve o direito de todos os 160 municípios que compõem essas 2 bacias. Então, eu fico aqui, essa oportunidade foi muito boa, que contemplou todo o debate do dia de ontem, no qual nós participamos e articulamos e conquistamos esse espaço de representação para a nossa cidade. Né? Então, eu fico muito feliz, e o dia de hoje contempla
sem dúvida alguma, todo o esforço que nós fizemos ontem. E aproveitar a oportunidade, que eu não poderia deixar, de dar as boas-vindas ao Padre Anderson, que está assumindo a paróquia de São Pedro, que tem uma missão, que você possa realmente desenvolver todos os seus talentos, a sua missão aqui em Garça, e que possa, sem dúvida alguma, contribuir muito para o desenvolvimento dessa comunidade. Então fica aqui o meu muito obrigado. Tá? Obrigado. Concedo a palavra aos senhores vereadores. Alguém gostaria de utilizar a tribuna? Então concedo a palavra à vereadora Patrícia. Presidente Pedro, prefeito João Carlos, padre Anderson, demais autoridades que compõem essa mesa. Eu gostaria primeiramente de agradecer essa sessão, mais um ano aqui na nossa Câmara, de lançamento da campanha da fraternidade. Por que eu digo isso? Porque nós ficamos alguns anos sem ter aqui, não é mesmo, professor? Então, por alguns anos, a nossa comunidade, claro, os católicos, durante as missas, eles puderam ter todo esse conhecimento. Mas nós temos aqui essa oportunidade que novamente vem trazer ao Poder Legislativo tanto conhecimento. Então, eu espero que durante o período, e que seja longo, Padre Anderson, que você fique aqui na nossa cidade, que nós possamos sempre tê-lo conosco e que o Poder Legislativo possa também dar a sua contribuição. Como bem disse o prefeito, a sua missão aqui em Garça é muito grande. Eu sei do sonho que nós temos da missa de Natal ser celebrada na nossa matriz. E eu espero que Deus nos ajude, assim como toda a nossa comunidade. Afinal de contas, é algo assim que a população almeja. Então, no que nós pudermos, estamos à disposição. Parabenizar o professor pela aula, logo no início, né, eu pude observar que ele também dá aula no Colégio Criativo e aqui na nossa cidade. Então, foi de fato algo enriquecedor. Parabéns pela sua explanação e que nós possamos, então, preservar o nosso meio ambiente. Nós ficamos até assustados, acredito que muitas vezes a gente não tem nem noção, padre, do que nós já perdemos, mas que tenhamos a consciência do que possamos manter. Isso é muito importante. Lembrarmos não só da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, que cada um faça a sua parte e que essa parte seja importante para todos nós. Então, a Casa do Povo é a sua casa e nós estaremos sempre juntos pelo bem da nossa cidade. Eu parabenizo o nosso presidente por trazer a sessão, né, do lançamento da campanha. Parabenizo também por ter trazido aqui a informação de vereador que não pôde participar, pois teve um imprevisto. Assim como eu parabenizo, eu não sei a religião de todos os vereadores, mas eu sei que aqui nós temos vereadores que são de outra religião, mas que vieram hoje e prestaram atenção em todo o conteúdo. Eu acho isso de suma importância. Então, eu queria parabenizar você, irmão Wagner, por ter vindo e poder também passar todo esse conhecimento avante. Boa noite a todos e meu muito obrigada. Concedo a palavra à vereadora Janete Conessa. Boa noite, presidente. Boa noite, nosso querido padre Anderson, nosso prefeito, nossa secretária, nosso belíssimo professor que deu aqui uma aula maravilhosa para todos nós. É tenente, subtenente do tiro de guerra, né? É um prazer conhecê-lo, não conhecia, muito prazer. Ao nosso Toninho, querido Toninho, né, da loja maçônica aqui representada,
ao professor Letério, que sempre nos prestigia e comenta todas as nossas peripécias aqui, as nossas moções, os nossos projetos, e até, às vezes, criticando ou enaltecendo. Muito obrigada, professor. E aos nobres colegas vereadores. Hoje, especialmente, e os nossos querido público aqui presente, católicos e não católicos, que estão aqui prestigiando hoje a abertura da campanha da fraternidade. Esse momento tão importante para a nossa igreja, para a nossa religião, que a gente sabe da importância dela todos esses 53 anos, né? Que a igreja se preocupa em nos orientar, que os cristãos sejam mais humanos, mais capacitados, para poder viver melhor em harmonia com os seres humanos, com a natureza, com os animais. Inclusive, ontem aqui, aprovamos um projeto muito importante, né? Do nosso companheiro, nosso colega vereador Marcão. Foi um projeto muito importante, foi aprovado aqui ontem, que diz respeito aos animais, né? Foi muito bom. Mas eu vim aqui mesmo, Padre Anderson, por conta do senhor. Hoje nós já nos reunimos, já conversamos, o meu grupo de casais, faço parte do movimento das equipes Nossa Senhora. Sou criada na Igreja Católica, devota a Nossa Senhora, daquelas de ir mesmo para a Romaria, para a Aparecida do Norte, pedir e agradecer os milagres da nossa vida, né? E quero, neste momento, simbolicamente, pedir para que o senhor venha até aqui à frente um momento. Fique de pé e venha até aqui. E quero pedir para o nosso presidente da casa, venha também aqui, eu vou emprestar a chave da minha casa, simbolicamente você fará, então, a entrega para o nosso Padre Anderson dessa Casa de Leis. Que ele tenha aqui as portas, a chave desta casa. Que ele entre e saia o momento que ele achar necessário. Que convoque todos nós, vereadores, a hora e o dia que ele achar que deve. Será sempre um prazer recebê-lo nessa Santa Casa de Leis, que estamos aqui tentando trabalhar para o engrandecimento do nosso município. Muito obrigada e fique à vontade. Conceda a palavra agora ao nosso querido irmão Wagner. Boa noite, presidente, prefeito, meu amigo, mesa, público presente, meus amigos, vereadores. Há 2 meses aqui, não tenho vindo muito nessa tribuna, acho que, se não me engano, é a segunda vez, mas o meu coração se alegrou tanto com a presença do padre, com a simpatia dele, que eu vim aqui em nome dos evangélicos, falar para você que você é bem-vindo em nosso meio, em nossa cidade, e pedir que Deus abençoe a sua vida, os seus projetos, que você é bem-vindo. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler um versículo aqui na palavra de Deus, que eu peço que vocês ouçam com atenção, não é a minha palavra, é a palavra de Deus, e ele diz aqui, antes de ler a palavra, eu tenho uma passagem que na Bíblia diz que os céus, ele é de Deus, e a terra, ele deu aos homens. Só que muitos homens não estão sabendo usar a terra que ele deu. Então, o que está acontecendo em nosso planeta, na nossa terra, não está sabendo utilizar essa terra. Mas esses versículos que eu quero deixar para vocês aqui, que se encontra na palavra de Deus, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, que diz assim:
E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Isso não é só dinheiro, viu, irmão? Isso não é só dinheiro, isso aqui é vida, é amor, é compaixão, certo? Propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para tornar diante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda a obra. Passando de Coríntios, vem para o livro de Gálatas, onde o padre leu, continua dizendo assim, ó, Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que homem semear, isto ele também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito, ceifará a vida eterna. E o último diz assim, guarda no teu coração, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Boa noite, Deus abençoe. Mais algum vereador gostaria de utilizar a tribuna? Não? Então eu concedo a palavra ao nosso padre. A minha palavra é de agradecimento, né, ao Pedro, a todos os vereadores, por esta oportunidade da gente apresentar a campanha da fraternidade aqui nesta Casa de Lei. E agradeço a gentileza, né, do sinal, né, do símbolo da Janete, né, de estar aberta aqui. E espero que eu possa, né, fazer uso da palavra quando for necessário, né. Agradeço a acolhida de todos, né, e também coloco-se à disposição da Casa da Lei, se houver necessidade de alguma contribuição, estarei sempre disponível a realmente ajudar e colaborar com o município, mesmo também com o Poder Executivo, né. A nossa contribuição dessa noite visa levar essa reflexão e, como diz o professor Gilberto, a gente quer também trazer a consciência. Minha consciência, primeiramente, das autoridades, para que assim possamos realmente fazer algo diante dessa temática. E fico muito feliz da notícia que o nosso prefeito nos deu, desta preocupação dos municípios das bacias hidrográficas que pertencem aqui à nossa região. É necessário, a nossa riqueza hidrográfica é bastante grande, mas a gente tem que fazer todo o possível para preservá-la, para poder mantê-la. Uma coisa que o professor dizia na quarta-feira, né, no sábado, aliás, desculpa, se a gente não manter a floresta, não manter o nosso bioma, o primeiro ciclo que pode ser prejudicado é da água, né? E sem a água não há sobrevivência. Lembremos que milhões de anos atrás aqui era um deserto, né? Estamos numa região de deserto, geograficamente. Então, pensar muito bem, né, de qual tomadas econômicas, políticas, sociais que possamos fazer para que ainda esse processo, que não está irreversível, possamos contribuir para que haja essa harmonia do qual é desejada por Deus. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Dando encerramento à nossa sessão, gostaria de agradecer a presença do professor Roseli, o nosso prefeito. Falou muito bem, fico muito feliz pelo trabalho da bacia. Principalmente o nosso pároco. Seja bem-vindo, tá? Sargento, Joãozinho, ao nosso professor Letério, sempre nos colocando um pouco mais de conhecimento. Agradeço a presença dos vereadores, como a Patrícia colocou, do irmão Wagner. Muito obrigado, irmão. A gente sabe, mesmo tendo religiões diferentes, sempre tem o respeito. Eu admiro muito a sua pessoa por conta disso. O nosso público presente, agradeço as pessoas que compõem a nossa igreja. Eu vejo muitas pessoas das equipes aqui, ao Ed, a Rose da comunidade.
ao meu amigo Renato, sempre à frente aí, seu Benedito, né, seu Benedito? Agradeço muito a presença do Benedito, da dona Helena. Então, fico muito feliz, viu, padre? Quero dizer que a nossa casa está aberta, sempre que necessitar, estará as portas abertas. E, igual o senhor falou, gostaria de falar aqui, eu estou tentando entrar com um projeto, tentando colocar aqui a tribuna livre, para abrir para a população estar utilizando 10 minutos da sessão. Será votado e, se passar, será muito bem-vindo nas nossas sessões ordinárias durante o ano todo aqui. Então, agradeço novamente a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.